Diga: Deus do impossível. Deus do impossível. Deus impossível. Esse é o nosso Deus. Amém? Esse é o nosso Deus. Ele é o Deus das impossibilidades e que transforma as impossibilidades em algo possível. Amém? Esse é o nosso Deus. Você crê nisso? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas 1, 37. Lucas 1, 37. Lucas 1, 37. Diz assim: porque para Deus nada é impossível. Vou repetir, Lucas 1,37 diz assim: porque para Deus nada é impossível. Pai, em nome de Jesus, quero colocar minha vida diante do Senhor aqui nesta noite, e sendo o primeiro a dizer para o Senhor que nada é impossível para Ti. Nós queremos dizer que nada é impossível para Ti. Toma nossas vidas em Tuas mãos. Toma o coração de cada um aqui em Tuas mãos. Nós cremos que Tu és um Deus que nunca falhou e que nunca vai falhar, Pai. Aleluias. Amém? Glória a Deus. Quando nós falamos que Deus é um Deus do impossível, nós começamos a falar fraco, não foi? Nós começamos a falar fraco. Impossível é o que não pode existir ou acontecer, difícil de fazer ou conseguir. Impossível não pode, algo que não pode existir ou acontecer, difícil de fazer ou conseguir. Esse é o significado de impossível. Amém, amados? Impossível. Deus, Ele age diante de coisas impossíveis. Diga: Deus age diante de circunstâncias que para a gente parece ser impossível. Parece ser impossível. Quando nós nos deparamos diante de um problema, quando nós nos deparamos diante de uma situação, logo nós nos desesperamos. Nós olhamos para aquela situação. Nós estamos falando sobre impossibilidades nesta noite. Impossibilidade. Se você não está diante de uma impossibilidade hoje, você já esteve diante dela. E como crente, você pode ser que fique, porque a nossa vida como cristão, ela é assim. Nós vivemos por fé. Diga: nós vivemos por fé. Por fé. Nós cremos nas causas impossíveis. Nas causas impossíveis. E quando nós nos deparamos diante de circunstâncias ou de causas impossíveis, muitas vezes nós esquecemos e deixamos para trás, ou esquecemos aquilo que Deus já fez em nossas vidas. Deus já fez algo, Deus já trabalhou, já fez tantas coisas em nossas vidas, mas muitas vezes nós deixamos e esquecemos disso que Deus fez. Amém? Esquecemos. As impossibilidades se tornam possibilidades quando
Repita comigo. As impossibilidades se tornam possibilidades quando Primeira Reis 17. Diga, nós temos que declarar Lucas 1,37. 1 Reis 17. Nós temos que declarar na nossa vida Lucas 1,17. Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Esse é um versículo que nós temos que declarar. Declarar sempre nas nossas vidas. Essas circunstâncias, esse contexto desse versículo se deu quando o anjo apareceu a Maria e ele disse para ela que ela ia dar à luz a um filho, e assim como Deus fez com a prima parenta dela, chamada Isabel, que teve João Batista, que era velha e infértil, e o anjo disse assim: para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Lucas 1,37. Mas agora que nós introduzimos e lemos esse versículo dizendo que para Deus nada é impossível, nós vamos abrir 1 Reis 17. 1 Reis 17, verso 7, 24, que diz assim: verso 8: então lhe veio a palavra do Senhor à viúva de Sarepta. Então veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, pertence a Sidom, e demorai ali onde ordenei a mulher viúva que te dê comida. Aqui Deus está falando com Elias, tá, gente? Deus falando com Elias, viúva de Sarepta. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: trazei-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: trazei-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho cozido, somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 côvados e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias disse: não temas, vai e faze o que dissestes, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e trazei aqui fora para mim. Depois farás para ti a mesma coisa e teu filho. Diga assim comigo: as impossibilidades tornam possibilidades quando eu valorizo o processo e não apenas o resultado. Diga: as impossibilidades se tornam possibilidades quando eu valorizo o processo e não o resultado. 1 Reis 17:13. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que dissestes, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e trazei-mo aqui fora. Depois farás para ti a mesma coisa para teu filho. E muitas vezes nós temos medo do processo. Nós temos medo do processo. Aquela mulher, ela poderia ter dito assim: mas profeta, servo de Deus, homem,
eu só tenho um bocado de farinha, um pouco de farinha e um azeite. E vou fazer para nós, então não vou fazer para você. Porque eu vou fazer para mim e para meu filho, como ela disse, nós morreremos, mas ele disse: não temas. No 13, não temas. Vai lá e faz um bolo pequeno, traz para mim primeiro, e depois faz para você e teu filho. O processo, ele pode ser muitas vezes aparentemente árduo, mas inúmeras vezes nós não queremos passar pelo processo. As impossibilidades se tornam possibilidade quando nós valorizamos o processo e não o resultado. Nós queremos o resultado. É notório. Nós queremos o resultado. Nós não queremos passar, nós não queremos viver aquilo que Deus tem para a gente. Nós não queremos entender que existe um processo. Muitas vezes nós entendemos ou achamos que um processo ele é um atraso. O processo às vezes demora, ele é rápido. Vai depender de como nós vamos nos comportar, do que Deus tem para a nossa vida, do propósito que Deus tem, de como vamos entender isso. E nós achamos que esse processo ele é um atraso. Eu estou vivenciando, passando por um processo, e aquilo vai gerar em mim uma possibilidade, aquilo vai gerar um milagre, vai gerar uma bênção, vai gerar algo que Deus vai trazer para a minha vida. Dentro daquele processo, essa viúva de Sarepta, ela poderia ter dito que ela não iria fazer aquilo, não iria concordar com aquilo. Não concordo, eu não vou fazer isso. Eu não quero passar por esse processo, eu não quero saber se vai existir fé, se não vai existir fé. Mas o profeta disse para ela: não temas. E Deus disse para mim e para você nesta noite: eu estou trabalhando dentro das impossibilidades. Diga impossibilidades. Impossibilidades. Eu não sei se alguém mexeu, mas eu não estou me ouvindo direito. Por favor, só um pouquinho de retorno. Para vocês estão ouvindo, mas para mim não estou ouvindo. Acho que alguém mexeu, não sei. No começo estava bom. Então olha assim, Deus trabalha nas impossibilidades. Deus trabalha quando não existe mais isso, né? Obrigado. Quando não existe mais fôlego, quando nós achamos que o poço não tem mais fundo, quando nós achamos que realmente não tem mais jeito, quando acabou. Eu digo para você nesta noite, eu trago uma palavra do Senhor para ti. Deus, Ele é especialista em fazer impossibilidades se tornarem coisas possíveis. Deus, Ele é especialista em tirar você daquela situação que você muitas vezes acha que não é aquilo, que aquele processo não vai dar em nada. Mas eu lhe digo nesta noite, que o que para você muitas vezes é atraso, para Deus se chama processo. Muitas vezes para você se parece um atraso, para Deus isso se chama processo. Processo. Muitas vezes nós temos que realmente ser amassados.
Nós temos que entender qual é o propósito de Deus na nossa vida. Quem já ouviu aquela história de que um irmãozinho que ele tinha uma bicicletinha, e que ele andava naquela bicicletinha, e outros irmãos perguntavam por que ele andava naquela bicicletinha tão pequenininha, e Deus nunca abençoava a vida dele? É porque se Deus desse uma moto ou um carro para ele, ele ia sair da igreja. Ele ia sair da igreja e nunca mais ia voltar. Então é assim muitas vezes que funciona com a gente. A gente está no processo, mas está sempre achando que aquilo ali é um atraso. Está sempre achando, poxa, olha lá a vida do irmão, como é que está? Eu estou dentro do processo, mas o irmão está sendo abençoado. Eu estou dentro do processo, mas olha lá, o ímpio está sendo abençoado. Eu estou dentro do processo, mas eu estou vendo as pessoas prosperarem, e eu não. Eu estou dentro do processo, mas eu estou vendo o marido da irmã se converter, e o meu não. Eu estou vendo Deus resgatar o filho de fulana, mas o meu não. São inúmeros os processos que nós passamos, mas Deus não reconhece isso como atraso. É um processo que nós temos que passar por ele. Primeiro item é importante. Diga item 1. É importante valorizarmos o processo e não o resultado. Olha só, querido, quando nós entramos num processo, quando nós entramos em uma aprovação, nós estamos passando um processo. Deus está com um processo na nossa vida, e nós não queremos entender realmente qual é o propósito disso. Nós queremos saber só daquele momento em que o pastor ora e nós somos abençoados, e que Deus manda diretamente o resultado para as nossas vidas. O filho bem, o esposo convertido, o carro na porta, a casa. Então nós queremos os resultados das impossibilidades, e Deus nos convida a refletir nesta noite. As impossibilidades se tornam possíveis quando nós valorizamos o processo e não apenas o resultado. Quando nós valorizamos o processo e não apenas o resultado. Então diga: valorizar o processo. Nós precisamos valorizar o processo, entender, pastor Duval, esse é o processo, o trabalhar de Deus na minha vida. Deus tem um propósito na minha vida. Deus tem um propósito na minha vida. O Deus de Lucas 1:37, que não há nada impossível para Ele. Ele está trabalhando em meu favor. Ele está trabalhando em minha casa. Sou eu da minha casa que sirva a Deus. Sou eu da minha casa. Sou eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. Deus está trabalhando em teu favor, porque esse processo é dele, porque é isso que Ele faz nas nossas vidas. Mas nós temos que entender isso verdadeiramente. Amém, querido? Abra sua Bíblia em 1 Reis. Novamente 1 Reis. Reis 17, 14, 16. As impossibilidades se tornam possibilidade quando item 2, nós temos foco nas promessas de Deus. Diga: foco nas promessas de Deus. 1 Reis, olha só, amado, antes de 1 Reis, abra lá a sua Bíblia. Não posso deixar de abrir essa passagem aqui. Romanos 8:28. Você puder abrir, abra Romanos 8:28. Só para a gente encerrar essa número 1 aqui. Valorizar o processo. Deus trabalha para o nosso bem.
Deus trabalha para o nosso bem. Deus trabalha para o nosso bem. Romanos 8, 28. Valorizando o processo e não apenas o resultado. Romanos 8, 28. Que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Parte A. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus trabalha para o nosso bem. Amém, amados? Deus trabalha para o nosso bem. Deus conhece os planos que tem para nós. Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. Deus conhece os planos que tem para nós. Jeremias 29:11. Capítulo 29, versículo 11. Que diz assim: eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus conhece os planos que tem para nós. Por isso que nós devemos realmente valorizar cada processo que Ele coloca nas nossas vidas, que nós passamos. Sabe por quê? Porque Ele sabe o fim deles. A palavra de Deus diz isso, e Ele conhece o fim desses processos. Amém? Deus conhece os planos que tem para nós. Amém, amados? Foco nas promessas de Deus. As impossibilidades se tornam possíveis. As impossibilidades se tornam possibilidades quando nós temos foco nas promessas de Deus. 1 Reis 17, 14, 16. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor vier chover sobre essa terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Diga para o seu irmão: foco na promessa. Está dentro das impossibilidades, está dentro do processo, mas nós não queremos entender. Que nós temos que nos concentrar. Foco. Deus pede foco dentro da promessa, dentro das impossibilidades. O que é que Deus tem para mim? Ei, vou abrir aqui: processo, impossibilidades, gigantes. O que é que Deus tem para mim? Falaram para Davi: ei, tu é pequeno, tu não consegue chegar, não vai, tu não consegue, tu não pode colocar armaduras gigantes, pesadas. Mas ele foi lá, diante das impossibilidades, diante das pedrinhas, das 5 pedrinhas, e derrotou aquele gigante. Mas qual é o tamanho desse gigante que está dentro do nosso processo, que é impossível, que dentro das impossibilidades, que nós não conseguimos deixar o nosso foco diante de Deus? Esse gigante, ele é maior do que Deus. Esse gigante, ele é maior do que Deus pode fazer nas nossas vidas. Esse gigante é maior do que diz lá em Jeremias 29:11. Nós não podemos perder o foco nas promessas do Senhor na nossa vida. Perdi meu carro, perdi minha moto, estou perdendo minhas coisas, estou perdendo meus bens, estou perdendo isso, perdi o emprego, perdi emprego, já estou abaladíssimo, acabou, estou abalado. O que é que nos abala? O que é que tem tirado o nosso foco?
das promessas do Senhor nas nossas vidas. Vale a pena. Vale a pena ficar no meio do processo. Vale a pena não usufruir daquilo que Deus tem para nós. Deus, as impossibilidades se tornam possibilidades quando nós focamos na promessa de Deus. Quando nós focamos nas promessas de Deus. Está doendo? Foco na promessa. É gigante? Foco na promessa. Só é farinha e azeite? Foco na promessa. Já pensou chegar um cara para você, tiver só farinha e azeite na tua casa? Ei, faz aí um bolo. Primeiro para mim, um bolo pequeno. Depois tu faz para você e seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Olha só, sabe qual é o segredo para nós não deixarmos de receber as bênçãos do Senhor? É nós não reclamarmos porque que estamos ali dentro daquele processo. É nós não murmurarmos só porque nós perdemos algo, só porque nós deixamos de conquistar algo, só porque está demorando. Deus está no meio desse processo. Deus quer forjar em você alguém melhor. Deus quer forjar em mim alguém melhor em você. É por isso que nós não devemos perder o foco no que Deus tem para as nossas vidas. Realmente as impossibilidades, elas se tornam possibilidades, milagres, bênçãos, quando realmente Deus entende que nós estamos com foco na promessa. Perdeu o foco, está fora da terra. Perdeu o foco, não vai entrar na terra prometida. Perdeu o foco, não iria matar aquele gigante. Perdeu o foco, não iria receber das bênçãos do Senhor alimento para o resto da vida, como essa viúva recebeu. Tome para você a promessa de Deus, pois ela é suficiente, e mais do que suficiente, mesmo que todas as fontes da terra se sequem. Tome para você a promessa de Deus, pois ela é suficiente, e mais do que suficiente, mesmo que todas as fontes da terra se sequem. Amém? São palavras de Spurgeon. Vou repetir: tome para você a promessa de Deus, pois ela é suficiente, e mais do que suficiente, mesmo que todas as fontes da terra se sequem. Mesmo que todas as fontes da terra se sequem. Foco na promessa. Foco na promessa. O que Deus tem para mim? Por que eu estou passando por isso aqui? Eu preciso entender isso. Por que está acontecendo isso? Por que eu estou no meio do processo? Por que isso está acontecendo na minha vida? Então não fica aleatório, achando que estou aqui à deriva no processo. Não. Entenda por que realmente você está passando por isso. O que Deus quer na tua vida. O porquê dessa impossibilidade. Deus está trabalhando. Você crê nisso? Deus está trabalhando. Qual foi a promessa de Deus na vida daquela mulher? Por que aquela mulher, aquela viúva, se apegou na promessa, naquela promessa
Qual foi a promessa que aquela mulher, ela focou naquilo ali? Ela disse assim, o Elias disse para ela: olha, qual foi a promessa? Qual foi a promessa? Não faltará. Não faltará. Não faltará. Eu não sei qual é a impossibilidade. Não sei qual é a impossibilidade. Mas Deus, Ele quer fazer com que nós entendamos hoje, que são possíveis para Ele. São possíveis valorizar o processo, focar na promessa dEle. Ela não queria saber se ela ia morrer daqui um mês, um dia, um ano, uma hora. Ela focou: não faltará. Não faltará. Sobre qual palavra você tem andado? Qual é a palavra que você tem andado hoje? Qual é o foco dentro do processo que você está vivendo hoje? Ela disse: não faltará. Qual é essa palavra que você tem colocado como chave dentro do seu processo? A palavra da promessa ou a palavra da dúvida? Hein, querido? A palavra da promessa ou a palavra da dúvida? Qual tem sido? Será que vai acontecer? Será que essa promessa vai acontecer? Será que essa promessa vai se cumprir? Será que esse propósito vai acontecer na minha vida? Deus tem realmente esse propósito? Deus vai fazer isso? Por que eu estou dentro desse processo? Por que eu estou passando por isso? Olha só, talvez essa palavra aqui pode ser o resultado, o fim desse processo do Senhor na tua vida. Não tem valorizado o processo, não tem focado na promessa do Senhor. O que tem acontecido? Talvez você pode estar anos vivendo aquele mesmo problema, passando por aquele mesmo processo, mas não reconhece quem é esse Deus que vai tirar de dentro do processo, mas não reconhece quem é esse Deus que é o Deus das impossibilidades. E muitas vezes não reconhece, mas você fala: não, que isso, meu Deus, eu sou o queridinho de Deus, a queridinha de Deus, eu sou o xodó de Deus. Às vezes você pensa assim, mas sabe como você não reconhece Deus? Tendo dúvidas, não tendo foco, não valorizando o processo, não entendendo qual é o propósito de Deus na tua vida. Viver como se não houvesse amanhã. Amém, amado? Ande com foco nas promessas de Deus. Ande com foco nas promessas de Deus, e você viverá um milagre. Ande com foco nas promessas de Deus, e nós vamos viver um milagre. Você crê nisso? Diga amém. Não durma, em nome de Jesus. Você vai ser arrebatado aqui. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Ponto 3. Diga aí, tem 3. As impossibilidades se tornam possibilidades quando eu creio que Deus pode fazer coisas maiores. As impossibilidades se tornam possibilidades quando eu creio que Deus pode fazer coisas maiores. Aparentemente é fácil, mas não é. Está sofrendo, está sentindo dor,
está chorando, está dentro do quarto com um nó na garganta, com a voz embargada, sem nada na despensa. Pode ser fácil aparentemente gritar a Deus, mas não é. Nós sabemos que não é fácil. Você está dentro de um processo e você quer que Deus, e você dizer: Deus, eu creio que o Senhor pode fazer coisas maiores na minha vida. Crê. 1 Reis 17, versículo 19. Já estamos quase encerrando. Primeiro item: as impossibilidades se tornam possibilidades quando nós valorizamos o processo. Segundo item: as impossibilidades se tornam possibilidades quando nós colocamos o foco nas promessas de Deus. Item 3: as impossibilidades se tornam possibilidades quando eu creio que Deus pode fazer coisas maiores. 17, 19 diz assim: ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou o filho dos braços dela e levou para cima. Ao quarto onde ele mesmo hospedava, e deitou-o em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te, faça a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Amém? Querido, estou passando só para a gente entender o contexto. Que a criança, o filho dela morreu, e Elias orou por aquela criança. Elias estava hospedado naquela casa, orou por aquela criança, e aquela criança voltou a viver. Certo? Beleza? Elias, estamos passando um processo, estamos vivendo, estamos diante de uma situação, diante de umas circunstâncias, mas nós não oramos, nós não clamamos a Deus, nós não colocamos a nossa vida diante do Senhor. Item 3: crer que Deus pode fazer coisas maiores. Fé. A fé, ela vem pelo ouvir. A palavra do Senhor diz isso. E ouvir a palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir. Elias orou diante do caos. O que Elias fez? Orou diante do caos. Qual tem sido o nosso comportamento diante desse caos, diante dessa situação, dessa circunstância? As impossibilidades se tornam possibilidades quando eu creio que Deus pode fazer coisas maiores. Elias orou. Deus tem coisas maiores para fazer ainda na tua vida. Quando as nossas possibilidades se esgotam, olha só, querido, quando as nossas possibilidades se esgotam, começam a nascer as possibilidades de Deus nas nossas vidas. Quando as nossas possibilidades se esgotam, quando nós estamos diante das circunstâncias, do problema,
do gigante, daquilo que quer tirar a nossa fé, daquilo que quer nos fazer parar. O que tem te feito parar? O que tem nos feito parar? Quais são as impossibilidades que tem nos deixado paralisados? Quais são essas impossibilidades? As coisas começam a se tornar possíveis, começam a renascer possibilidades, quando nós começamos a crer que Deus vai fazer coisas maiores. Quando Deus vai fazer coisas maiores, há possibilidade, não desista. Há possibilidades dentro das impossibilidades. Deus pode fazer coisas maiores na minha e na sua vida, porque Ele é um Deus de milagres. Ele sempre foi um Deus de milagres. Eu sou prova disso. Nós somos prova disso. Nós já vivemos muitos e muitos milagres. Não temas. Não se acovarde. Não se coloque como vítima diante do processo da impossibilidade. Ei, processo! Ei, impossibilidade! Ei, gigante! Eu vou viver você agora em nome de Jesus. Sabe por quê? Nada é maior do que isso. Porque o meu Deus, Ele é o Deus do impossível. Lucas 1,37 diz: porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Por que nós vamos temer ao caos? Por que nós vamos temer ao caos? Por que nós temeremos ao caos? Deus, Ele é o Deus do impossível. Se coloque de pé nesta noite, em nome de Jesus. Deus é o Deus do impossível. Porque para Deus nada é impossível. Mas para vivermos as possibilidades de Deus, nós temos que entender, valorizar o processo.